Atos capítulo 16, versículo 23 a 36, por favor. Atos 16, de 23 a 36. O tema, como eu falei, poderia ser a visitação de Deus e seus propósitos, ou outro, que daí você vai falar, nossa, mas parece que não tem nada a ver. Afirmações da igreja para os desesperados, ou necessitados, ou perdidos. E daí no final você escolhe o tema que você achou mais pertinente, e o importante são as lições, aquilo que Deus quer falar. Atos capítulo 16, 23 a 36, diz assim a palavra de Deus. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão, falando a respeito de Paulo e Silas. Eles passavam de cidade em cidade, pregando o evangelho, obedecendo o ide, mas eles tinham muita resistência, muita perseguição, e nesse lugar específico eles apanharam, foram lançados numa prisão. Versículo 23, então, depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com muito cuidado. Tendo recebido tais ordens, lançou-os no cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados e imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Paulo, porém, gritou: "Não faça isso, estamos todos aqui." O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os da sua casa, você e sua família." Em seguida pregaram a palavra de Deus, pregaram o evangelho a ele e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida ele e todos os seus familiares, seus parentes, foram batizados. Então levou-os para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com toda a sua família alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram soldados ao carcereiro com esta ordem: "Solte esses homens." O carcereiro disse a Paulo: "Os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam postos em liberdades. Agora podem sair, vão em paz." Quantos conhecem essa história, esse relato? Relato muito conhecido e muito pregado, são diversas situações. Enquanto Paulo e Silas cumpriam o ide, eles foram pegos, eles foram presos, mas ao invés de se entristecer e reclamar, eles cantavam e adoravam, e o Senhor os visitou de uma forma extraordinária. Um terremoto chega ali naquela prisão e abre todas as portas, em vez de ser um terremoto que os machucasse, pelo contrário, os livra daquilo que de alguma maneira os estava prendendo, perturbando. As portas se abriram, mas as correntes, os grilhões que os prendia também tinham sido soltos. Eles estavam prontos agora para gozar a liberdade. Eu queria já começar com uma primeira lição aqui. Enquanto tivermos cumprindo o ide, iremos passar por provações, mas a alegria e o louvor e as visitações do Senhor sempre nos acompanharão. Meu querido, a gente fala, e por isso que eu falei algumas coisas para a igreja. Jesus, quando ele foi assunto ao céu, quando ele volta para o Pai, ele deixa uma ordem para a igreja: vão e preguem o evangelho para toda criatura, de todos os lugares.
E os discípulos ali, eles pegaram aquilo, entenderam, e eles passavam por todas as cidades, eles vinham a perseguição, mas eles enfrentavam a perseguição, eles enfrentavam todas as coisas, os obstáculos para poder pregar o Evangelho, para levar as boas novas, para anunciar Jesus como Senhor, como Cristo, como ungido de Deus. Independente, você pode ler, e quinta-feira, se você não veio, e realmente eu recebi a estatística, né, que a gente recebe todo culto, pouquíssimas pessoas, talvez pelo frio, né, por compromisso, mas a gente percebe que o frio chega e a dificuldade também. Mas é uma pregação. Eu perguntei para o pastor André, que eu não tinha assistido no dia, perguntei para o pastor André: e aí, pastor, como foi a pregação? Ele falou: Tiago passeou pelo livro de Atos, né, falando, deu uma aula sobre o livro de Atos. Daí ontem eu assisti, e realmente foi uma palavra muito especial. Então, se você, está vendo? Daí eu olhei lá, acho que se eu não me engano tem 19, 14 visualizações. Uma palavra dessa é uma aula para você entender sobre igreja, aquilo que Deus tem. Mas ali mostra o que os discípulos, o que os apóstolos, o que a igreja, porque não era só os apóstolos, você percebia que a igreja, na medida que ia sendo perseguida, ela se deslocava, mas continuava anunciando o Evangelho, e tinha perseguição, mas o Senhor ia realizando milagres, maravilhas, ia confirmando com sinais, com libertação, com coisas extraordinárias. E muitas vezes nós estamos na igreja e querendo ver, experimentar curas, experimentar libertação, experimentar sinais, maravilhas, mas na verdade o máximo, o ápice que nós como discípulos estamos fazendo é ir à igreja e cantar e falar: olha que culto gostoso. E isso às vezes nem gera resistência, porque hoje, graças a Deus, nós estamos num país onde nós temos liberdade de ir à igreja, cantar e expressar. Mas eu quero dizer que o ID gera resistência, o ID gera perseguição, o ID gera várias dificuldades. Por isso que quando uma igreja, quando pessoas, quando discípulos se colocam para cumprir a missão, tempestades, barreiras, provações vão acontecer, mas para além das provações, o Senhor vai levantar livramento, vai levantar bênção, vai levantar milagres, sinais e prodígios. Por isso que ele falou: olha, vocês serão meus discípulos, vai acontecer que vocês receberão poder, e a palavra poder, vocês vão receber dínamos, que vem o dinamite, é algo que prisão não vai ser possível deter vocês, perseguição, nada pode deter vocês, porque o natural não é capaz de brecar o sobrenatural, aquilo que Deus quer fazer. Então, você e nós, quando nós nos colocamos a pregar o Evangelho, a testemunhar, a cumprir o ID, sim, nós vamos passar por lutas, e muitas vezes nós passamos em casa, na família, em tantas coisas, mas assim como Paulo e Silas experimentam um agir, uma ação sobrenatural de Deus, livrando, libertando, nós, povo de Deus, discípulos dele, nós experimentamos também sinais, maravilhas, libertação, cura, livramento. É isso que nós temos experimentado, porque é promessa do Senhor. Nós vamos ver isso daí em todo o livro de Atos, nós vamos ver isso nas cartas, nós vamos ver Paulo realmente sendo picado por cobras, mas não aquele veneno não sendo mortal. Vemos Paulo enfrentando feras, vemos Paulo enfrentando açoites, naufrágios, mas nada era capaz de deter, porque acima de todas as circunstâncias, Deus era com ele, e Deus será sempre com aqueles que se levantarem para obedecer o ID. Pastor, e eu queria dizer algo também. Quando nós cumprimos o ID, quando o ID é pregar o Evangelho, é testemunhar, nós vimos aqui durante um mês vários testemunhos daquilo que Deus tem feito na casa, na vida de pessoas. Mas se nós recebemos aquilo e ficamos sem compartilhar, é uma alegria que daqui a um tempo aquilo começa a passar,
aquilo começa, parece que os problemas da vida ou os próximos desafios começam a nos alcançar, e parece que aquele testemunho que eu contei, aquela bênção, aquele sobrenatural que eu experimentei há um ano, hoje eu já não experimento mais. Agora, diferente de quando nós recebemos aquilo e entendemos que aquilo é para algo, é para eu me tornar um discípulo disposto a compartilhar, fazer do que aquilo que eu experimentei se torne em mim uma fonte aonde eu posso compartilhar com todas as pessoas. Aquilo vai gerar uma alegria em mim que não tem fim, que daqui um ano eu vou estar sentindo aquela alegria, porque daqui um ano eu vou estar pregando o evangelho, compartilhando, sendo uma testemunha. Daqui 2 anos, não interessa o tempo que vai passar, você vai sentir uma alegria maravilhosa, uma alegria que só é possível sentir aqueles que cumprem o ID, o chamado de Deus. Lucas 10:17, quando Jesus envia os 72, diz assim: os 72, quando eles vão, eles obedecem, eles se dispõem a pregar o evangelho, a orar, a libertar os cativos, diz assim a palavra de Deus, os 72 voltaram alegres, eles voltaram regozijando, dizendo: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Não existe barreira, não existe capeta, não existe demônio capaz de atrapalhar aquilo que o Senhor tem para fazer, e nós, meros mortais, mas até mesmo todos os obstáculos, até mesmo, vamos colocar Paulo e Silas, até as cadeias e os grilhões não são capazes de parar e deter a tua palavra, o teu evangelho, quando nós nos colocamos. Cumprir o ID gera alegria. Atos 4, 29 e 32, quando depois de uma sabatina, depois de serem confrontados aqui Pedro e João, porque eles estavam pregando, porque eles estavam curando os enfermos, estavam obedecendo, eles são levados e ameaçados: vocês têm que parar de pregar nesse nome, falar desse nome. Eles saem de lá, falam assim, alegres por terem recebido ameaças, eles se sentiram assim: nós somos dignos de receber ameaças pelo nome de Jesus. E diz assim o texto: agora, Senhor, eles fazem uma oração, agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciar a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar, teve um terremoto em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo. E o que eles faziam? O que eles fizeram? E anunciavam corajosamente. Sempre haverá resistência para o cumprimento do ID. Por isso também sempre haverá um poder sobrenatural para aqueles que estiverem dispostos a cumprir. Alegria e poder jamais vai faltar para aqueles que estiverem, ou para a igreja, ou para os discípulos que estiverem dispostos a cumprir o chamado de Deus do ID. Eu lembro que quando eu comecei, por mais desafio, por mais medo, temor, por mais insegurança que eu tivesse quando eu comecei o ministério, eu lembro que saía eu, a Nilva, a gente ia em casas, quando terminávamos de fazer visitas, às vezes meia-noite, 1h da manhã, saíamos de casas, passávamos em algumas casas, ou quando estávamos aqui aconselhando, ouvíamos cada coisa e orávamos, mas percebíamos assim: nossa, estamos cumprindo. Tinha vez que falava assim, queria ter um poder de fazer uma oração e mudar a situação, mas às vezes a gente não tem, e ficava até meio frustrado, mas daí depois vinha uma alegria, tipo assim: não, o teu conselho, a tua palavra, você estar junto, é isso, vocês. E daí a hora que nós íamos para casa, vinha uma alegria que todas as vezes, quando nós voltávamos para casa, vinha uma música, uma letra que a maioria de vocês não conhece, é só porque é uma música de cantor cristão, da harpa, hino, coisa que mais os antigos vão conhecer, que diz assim: no serviço do meu rei eu sou feliz,
No serviço do meu rei eu sou feliz, satisfeito e abençoado. A gente voltava para casa cantando essa música, porque falar para você, é a melhor coisa quando nós aceitamos o chamado e fazemos aquilo que o Senhor tem luta, tem dificuldade. Às vezes estávamos enfrentando situações em casa, com família ou em outras situações, mas nada daquilo era suficiente para tirar a alegria de cumprir o chamado de Deus. Agora voltando para o texto, você percebeu que acontece algo extraordinário ali. Paulo e Silas, eles são presos, mas nada, aquela prisão não detém eles, pelo contrário, eles recebem uma visitação, e as cadeias, os grilhões, as portas são abaladas pelo poder de Deus, e ali acontece um terremoto do céu para a terra, e os grilhões são estourados. É como se Deus estivesse falando: Paulo, Silas, eu estou aqui, nada vai deter vocês, podem prosseguir. E eu fico imaginando, o que você faria se experimentasse, como muitas vezes nós temos experimentado? Eu falei de uma visitação. Qual o propósito da visitação de Deus? Deus tem visitado, Deus tem realmente abalado as estruturas da sua casa, da sua família, dessa igreja. Agora, não sei se a gente chegou a ter algo extraordinário de presenciar um terremoto literal, de coisas, cadeias caindo. Eu fico pensando, o que você faria no lugar? Eu vou falar, vou me arriscar. Acho que alguns sairiam pulando, gritando, falando em línguas, pronto para o testemunho, já falando, testemunhando. Vocês não sabem o que aconteceu, eu estava na prisão, e o Senhor mandou um terremoto, a gente estava pregando para vocês verem que nada pode parar o povo de Deus. Um terremoto vai acontecer aqui, e as cadeias que me prendem vão cair, e nada vai parar, e nada vai deter, e a igreja vai prosseguir, e a gente é vitorioso, e tantas coisas, e para cá e para lá, mas eu vejo que paralelo a isso, a essa euforia de uma visitação, havia um homem que não estava tão eufórico com a visitação, talvez não estava nem entendendo o mover e o agir de Deus ali, a ponto de estar vivendo um dilema, um desespero, a ponto de sacar a sua espada e cometer um suicídio, e tirar a sua vida. E aquilo me trouxe, o Espírito me trouxe, quantas vezes nós estamos eufóricos por aquilo que Deus está fazendo no nosso meio, ou em nós, através de nós, e a gente sai e fica, eu quero voltar porque Deus está fazendo, olha que culto maravilhoso, que mês maravilhoso, olha quanto ensino, que palavra, que unção, que fogo, que glória, que terremoto, olha isso e aquilo. O problema é que muitas vezes tem pessoas ao nosso redor, não entendendo, não vendo, não presenciando, não participando de nada disso que nós estamos presenciando e participando. Oposto de Paulo e Silas, que estavam experimentando Deus fazendo, agindo, libertando, sarando, curando, tinha alguém pronto a tirar a sua vida. E a pergunta que eu faço, será que hoje, nós como igreja, e daí eu coloco nós aqui, mas quantas igrejas têm estado diante de um frenesi? E quando eu falo frenesi, eu não estou, talvez frenesi é uma palavra que não cabe, mas quantas igrejas, quantos discípulos estão usufruindo da visitação de Deus, de um mover sobrenatural, de um agir extraordinário, de libertação? Como eu falei, quantos testemunhos nós ouvimos de libertação, de restauração, de salvação? Agora a pergunta paralela a isso, a gente não colocou quantos testemunhos talvez de pessoas que estão desesperadas, pessoas que ao oposto, na contramão desses testemunhos,
estão pensando em tirar a vida, ou não, talvez não chegue a esse ponto, mas estão pensando em jogar o casamento para o ar, jogar o trabalho, a vida, a alegria, estão pensando em sair de casa, os jovens, e começar a ter uma vida, porque não se sentem amados e não se sentem valorizados, e você quer saber, eu vou tentar a sorte sendo isso, fazendo isso, experimentando as drogas, amizades, me envolvendo no crime, me envolvendo em tantas coisas, de alguma maneira entrando num relacionamento abusivo, porque ali pelo menos eu tenho alguém que olhe para mim. São tantas coisas que tem pessoas ao nosso redor, mas muitas vezes nós só estamos, uau, como Deus é maravilhoso, que Deus tremendo, é o Deus do terremoto. Mas graças a Deus, Paulo nos ensina que o foco não é o terremoto. O foco dos sinais e dos milagres e da visitação, desde lá de trás, tem um foco, um alvo. O fim não são os discípulos, o fim não é a igreja é um meio para alcançar os perdidos, os desesperados, os desesperançados, aqueles que estão com a espada desembainhada, prontos a fazer besteira. E quantas pessoas estão por aí, quantas famílias, quantos filhos, quantos cônjuges, quantas pessoas estão aí desse jeito, e nós muitas vezes, na euforia do que Deus está fazendo para que através daquilo que Ele está fazendo na tua vida, você se torne uma testemunha, e através daquilo que Ele fez na tua vida, você comece como igreja a ter na ponta da tua língua e do coração palavras que Paulo e Silas disseram para esse homem. Queria rapidamente, quais afirmações qual foi a atitude de Paulo e Silas, diferente, como eu falei, de sair pulando, correndo, vamos nos livrar, agora podemos sair livres, voltar a pregar, testemunhar, não. Paulo e Silas, eles percebem, eles olham alguém, eles olham o desesperado, eles olham o aflito, e talvez hoje aqui tenha alguém aflito, hoje, por isso que eu falo, eu estou falando com a igreja, como igreja, mas também, hoje eu quero falar para os aflitos, para aqueles que estão muitas vezes, porque às vezes a gente fica aqui, não tem nem noção, a gente não tem dimensão do que cada um tem vivido. Às vezes nós conhecemos Jesus, mas nós estamos passando situações que muitas vezes já não estamos com uma espada para tirar a nossa vida, mas nós estamos pelo menos pensando em desistir, falando que com sentimento de que não vale continuar, não vale prosseguir, com angústias que a gente vem na igreja para tentar melhorar, aqui melhora, mas a hora que a gente chega em casa na segunda-feira parece que tudo volta, e aquela espada parece que continua na nossa garganta, na nossa alma, machucando. Eu quero falar para você que a igreja tem afirmações para você, e eu queria compartilhar. Então você como igreja, você precisa ter essas afirmações, mas você como aflito, eu quero dizer que a igreja também tem afirmações para você, hoje em nome de Jesus, amém? Quais as afirmações? Paulo ali, diante daquela situação, em vez de sair correndo, se livrando, aquele homem, ele vê e ele fala, não faça isso. Primeira afirmação que a igreja precisa ter para as pessoas aflitas: não se desespere. Não se desespere. Esse não faça isso de Paulo, era como se, calma, não se precipite, escute algo. Diante da escuridão e do desespero daquele homem, surge uma palavra de luz e livramento de Paulo. É o que precisamos falar para os perdidos e desesperados: não faça isso, não jogue
o teu futuro para o ar, não fique cabisbaixo, não entre nessa de achar que tudo está perdido, que agora não tem mais solução, que agora o jeito é você sumir, o jeito é você se entregar, o jeito é você fugir, o jeito é você entrar nesse relacionamento, o jeito é você se achar indigno, o jeito é você nunca mais achar que vai ser feliz. Nós, como igreja, precisamos olhar as pessoas em volta e como tem pessoas em volta, e como eu falei, talvez seja você, mas a palavra de Deus, ela fala, não é o fim, não se desespere. Será que nós, como igreja, enquanto mover, enquanto visitação, isso tem nos levado a olhar para fora, olhar para as demais pessoas e poder trazer uma palavra em contrapartida a tudo que elas estão vivendo e dizer, não faça isso, não se precipite, não vale a pena, não vale a pena agora, nessa altura do campeonato você jogar tudo para o ar, não vale a pena você deixar a segurança dos teus pais para se aventurar numa vida aí sem segurança, sem sentido, porque os amigos, porque a mídia, porque está todo mundo falando, não, isso é loucura. Existe luz no fim do túnel, e essa é a segunda palavra que Paulo grita. Não se desespere. A segunda, ele diz, porque a primeira é, não faça isso, que eu coloquei aqui, traduzi como, não se desespere. Por que não faça isso? Porque estamos todos aqui. Daí a segunda palavra que nós precisamos falar para as pessoas, nem tudo está perdido, existe uma esperança. Nem tudo está perdido. Não é porque você perdeu algo, porque você perdeu alguém, porque por mais difícil que pareça, não é porque as cadeias, as portas da prisão se abriu, não é porque aconteceu, tudo desabou aqui, que os presos fugiram. Olha só, nós estamos aqui, o que Paulo estava falando é, porque uma pessoa desesperada, ele perde a visão periférica, ele consegue focar só no negócio, só na perda, só na tragédia, só no desespero, e precisa ter pessoas falando, não, caiu, quebrou, abriu, mas não é o fim, existe solução, olha por esse ângulo, olha para cá, os presos estão aqui. Isso é como quando nós passamos por perdas, perdemos filhos, mas e agora? Sonhos e desejos e dores e tantas coisas, não, mas vamos olhar por aqui, olha, nós temos um casamento, nós temos os nossos pais, nós temos a filha, nós temos uma igreja, nós temos amigos, nós temos tantas coisas, realmente aconteceu algo ruim, mas não é o fim, existe uma esperança, existe uma solução, existe uma saída, sabe, a igreja precisa, diante quantas pessoas, e aqui eu quero, quantas pessoas estão achando que não tem mais saída, que não tem mais jeito, quantas pessoas acham que, eu não vou virar nada, quantas pessoas por causa de situações, por causa de decretos, por causa de abuso, por causa de confusão, por causa de tantas coisas que o inimigo faz, justamente para isso, para que eles se deparem com desespero, com uma situação, e que eles não conseguem enxergar, é só culpa, é só mágoa, é só tristeza, é só dor, é só angústia, não, nós como Paulo, nós como igreja, como discípulos de Jesus, nós como ID, nós precisamos falar, não é o fim, existe esperança, existe uma saída, existe solução, as coisas vão melhorar. Sabe, meu querido, eu lembro que a gente escuta muita coisa,
a gente conversa com muitas coisas, com muitas pessoas, e a gente já se deparou com coisas que a gente fica assim... E daí às vezes, fica assim, nossa, o que falar? Sabe o que falar? E que o Espírito tem nos ensinado, e que nos ensinou nas perdas, nas tristezas. Olhe para o outro lado, olhe de um ângulo diferente. Poderia ser pior, eu tenho algo, e o que a gente tem aprendido em todas as situações, Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Deus faz com que todas as coisas cooperem, perdas, tristezas, coisas terríveis que a gente fala assim, não, isso não pode cooperar. Eu quero dizer que eu tenho percebido que as minhas tristezas, as minhas experiências negativas, Deus tem feito cooperar para um bem para mim, para minha casa, para a igreja, para vocês, e eu sei que Ele vai fazer muito mais, porque isso é promessa dEle. Então, meu querido, independente do que você passa, de como tem estado a tua vida, não é o fim, existe uma saída. Sabe, e é algo extraordinário, porque nós como igreja temos a palavra, as palavras de vida eterna, as palavras de esperança, mas muitas vezes parece que tem ficado para a gente, porque do nosso lado esquerdo tem gente desesperada, do nosso lado direito, na nossa casa, na nossa família, mas parece os amigos, mas parece que a gente não tem coragem de fazer, e muitas vezes é porque a gente está eufórico demais por aquilo que Deus está fazendo em nós. Não, Paulo, graças a Deus, aqueles apóstolos, eles não pararam neles, eles sabiam que tinha muitos perdidos, começaram em nós, mas graças a Deus isso chegou em nós, e nós precisamos dar continuidade. Pirajuí tem muita gente com a espada, pronto para enfiar no pescoço, no peito, e quando eu falo, não falo só sobre suicídio, embora que isso tenha aumentado, mas isso daí, tem muita gente com espada, para enfiar no futuro, para destruir tantas coisas, projetos de Deus. Mas olha o que atitude da igreja, olha o que palavras de homens e mulheres de Deus podem mudar, como mudar a situação desse homem que estava prestes a cometer algo terrível. Quando a igreja se levantar, nós vamos começar a impedir tragédias, nós vamos começar a mudar estatísticas de crianças, adolescentes, de abuso. Por isso que não podemos ficar apenas usufruindo as visitações. Essa visitação precisa chegar na casa do carcereiro. Isso precisa chegar na casa do aflito, na casa do necessitado, através da palavra, através do testemunho e através da obediência, através do id. Ah, mas eu não tenho condição. Não, daí Deus manda o terremoto. Deus vem, visita e levanta você, faz tudo aquilo que for necessário. Meus queridos, primeiro, qual é a palavra? Não se desespere. Segundo, nem tudo está perdido. Essa terceira, que é a mesma que eu uso, por isso que são dois, ele fala, estamos aqui, estamos todos aqui. A primeira é que eu abordei nesse, não é o fim, Paulo ele tenta mostrar, olha, os presos estão aqui, ele tenta mostrar uma perspectiva diferente, mas quando ele fala, estamos todos aqui, ele chega, ele e Silas, eu também vejo uma outra palavra que nós, como igreja, precisamos ter na ponta da língua, é literal, nós estamos aqui com você. Você não está só, você não está só. Sabe, as pessoas estão aí hoje no mundo digital, as pessoas têm 1000 amigos, 1000 seguidores, 10.000 seguidores, 1000 amigos virtuais, mas quão poucas pessoas de verdade elas têm. Quantas pessoas sabem exatamente a tua dor? Aqui, eu, durante muito tempo, um pai e a mãe presente, eu tive meus pais presentes, mas muitas das minhas dores, eles não tinham nem noção. Eu cresci numa igreja, mas muitas coisas
conflitos que eu vivi, ninguém na igreja sabia. Sabe, e assim, muitas vezes nós temos enfrentado conflitos, porque nós vivemos num mundo individualista, com vergonha de julgamento e assim por diante. Se nós, acostumados a viver numa comunidade, que amamos e nos sentimos amados, que dirá aí fora? As pessoas, elas estão desesperadas, inclusive por causa da solidão. Porque no mesmo tempo que tem muita gente, não tem ninguém que as ouve, que as entenda, que as compreenda, que as ajude e que fale: meu querido, não faça isso, eu estou aqui com você. É o que Paulo e Silas eles fizeram nessa hora, não é? Olha aqui, ó, nós, todos os presos estão aqui. Eu percebo que nessa hora, tanto é que a hora que ele acende, vai lá, leva os dois para fora, porque ele percebe quem era quem ali. Por isso que a igreja precisa mostrar quem é a igreja, que existe uma autoridade. Espera aí, nós estamos aqui, eu estou aqui, a igreja está aqui. Aonde a igreja chega, o inimigo, a depressão, os problemas, precisa começar a falar: ixi, a gente vai ter que sair, porque logo, logo a igreja vai abordar essa pessoa, então a gente já sai antes. A igreja precisa começar a invadir os lugares, as demandas das pessoas e falar: não é o fim, existe uma esperança. Mas o que nós vamos fazer? Primeira coisa, você não está sozinho, nós vamos lutar essa batalha junto. Você não está só, existe uma família que Jesus comprou com o sangue dele precioso, e você hoje não é mais sozinho, você tem irmãos, amigos comprados com o precioso sangue de Jesus. Pode contar comigo. É aquilo que aquele homem fica, e ele sente tão seguro, e ele parece, porque ele pergunta: o que eu vou fazer então? O que eu posso fazer para ser salvo? Eu sei aqui, meus queridos, que muitas vezes, e você pode estar pensando, muitas vezes nós já tentamos ajudar pessoas, familiares, pessoas, e essas pessoas não ouvem. Essas pessoas, mas isso não significa, porque eu percebo que a gente tem se tornado insensível, justamente por causa disso, porque a gente tenta ajudar uma vez, a pessoa não está nem aí. A gente tenta ajudar duas, a pessoa não está nem aí, a pessoa não faz. Mas isso não pode mudar o que a gente é. Jesus não foi, ele não falou: não, agora você quer saber, eu vou parar de perdoar, porque eu perdoo e essa turma não recebe meu perdão, eu não vou morrer mais na cruz, porque essa turma, não. Existe um caráter em nós como cristãos, e esse caráter precisa ser o caráter de Cristo. Se a pessoa não aceitou, não recebeu, daí paciência, e tem várias passagens, nós não vamos ser cobrados pelo sangue dela. Você falou: ei, não faça isso, não é o fim, nós estamos aqui, eu estou aqui. A pessoa não deu ouvido, não mudou, a pessoa não quis, você está livre do sangue dela. Mas eu quero dizer que, se nós não fizermos isso, e a pessoa não se converter, não se salvar, eu quero dizer que isso vai cair sobre mim, sobre você, sobre a igreja. Vai lá para Ezequiel, tem um texto que fala sobre isso daí. E assim por diante. Paulo também fala isso daí no capítulo 20, quando ele vai lá prestar conta, lá vai falar, reúne os presbíteros de Éfeso, lá chama eles para a praia. Ele fala: a gente nunca mais vai se ver, mas eu estou livre do sangue de vocês, porque eu ensinei tudo que eu podia, eu falei, eu preguei. Agora daqui em diante, vocês são responsáveis. Sabe, meu querido, a gente tem aprendido, a gente tem sido ministrado, a gente tem sido visitado, a gente tem sido orientado. Mas o que disso nós temos externado para o outro? Porque o reino é receber de Deus, receber a salvação, a graça, o perdão, é celebrar. É o que Paulo e Silas estavam fazendo, é o que nós fazemos de domingo à noite, nos cultos, na célula. Mas receber, celebrar, mas não para aí, porque daí depois tem o repartir.
para a igreja, nós precisamos repartir tudo aquilo que a gente recebeu. Você recebeu salvação, você recebeu perdão, você recebeu visitação, você recebeu transformação. Você precisa começar a partilhar e repartir isso daí. Você recebeu ajuda, você recebeu suporte. Nós precisamos começar a falar, nós estamos aqui. Eu fico assim, essa palavra mexeu muito comigo, porque é um paradoxo, porque eu vejo muitas igrejas, e muitas vezes a gente se pega nisso, feliz demais com aquilo que nós estamos vivendo, feliz demais com o terremoto, com a visitação, com os testemunhos, com a libertação, mas enquanto muitos aí, muitos carcereiros, estão tendo um fim diferente desse, porque simplesmente nós não temos coragem de falar ou de agir com essas afirmações, mas que hoje, em nome de Jesus, essas afirmações possam tomar conta do nosso coração e subir para a nossa boca, e daqui para frente, como igreja, nós possamos sempre ficarmos atentos, não só àquilo que Deus está fazendo, mas àquilo que Ele quer fazer através de nós, nos 4 cantos dessa cidade, para a honra e glória do nome dEle. Quarta palavra, penúltima: creia no Senhor Jesus. Porque, meu querido, a gente pode falar tudo, nós estamos aqui, não é o fim, mas aquilo que pode mudar, você pode controlar uma situação momentânea, não, agora não, espera um pouquinho mais, pensa mais, dá mais um tempo, eu vou estar aqui, eu vou caminhar com você. Mas eu quero dizer que nada disso vai mudar a tua história, ou transformar a tua vida, ou aquilo que você sente. Aquilo que está levando você a uma vida angustiada, uma vida de desespero, uma vida a ponto de pensar em desistir, talvez volte daqui a um tempo, porque o que muda realmente, por isso que nós, como igreja, nós precisamos sim estender as mãos, nós precisamos sim compartilhar o pão, nós precisamos sim estender as mãos de amor, não só apenas da igreja, em termos de falar só sobre Jesus, mas a gente precisa acabar, o final tem que ser, creia em Jesus, ou eu vou melhorar, creia no Senhor Jesus. E por que eu frisei isso? O que é isso? O que Paulo está falando? Se entregue a Ele. Existe uma saída, confie sua vida a Ele. Esse crer, às vezes não é só acreditar que Ele existe, porque tem muita gente que fala, eu creio em Deus. Crer, então, o que exige o crer em Deus, crer em Jesus, é confiar nele, confiar em e confiar a. Dá para entender? Confiar em e confiar a. É o que? É entregar. Não é só pensamento, é entregar a vida, é confiar a vida, é confiar a direção. Porque se nós confiamos, cremos nele, Ele pode mudar a nossa história, Ele pode nos salvar. Por isso que crer no Senhor Jesus Cristo será salvo você. Crer é confiar, confiar em, é confiar a, é entregar o controle da vida ao Senhor, para Ele se tornar o Salvador. Vou repetir, é entregar o controle da vida ao Senhor. Por isso que quando nós vamos batizar, você crê, você recebe Jesus como o teu único e suficiente Senhor e Salvador. Não é só Salvador, é que para Ele se tornar o teu Salvador, Ele primeiro precisa se tornar o teu Senhor, porque o Senhor controla, porque se Ele não for o teu Senhor, Ele não pode controlar. Como que Ele vai te salvar? Eu vou dar um exemplo para você. Nós estamos num navio, e esse navio está correndo risco, mas nós descobrimos que nesse navio existe um comandante, um perito em manobras,
para salvar o navio, ele já salvou todas as situações ali, e a gente fica tranquilo, tem um comandante aqui que, vem aquela, vamos respirar, ele vai nos levar em segurança. É possível ele levar-nos em segurança se nós não dermos o controle, se ele não estiver no controle do navio? É possível um comandante salvar a tripulação, se a tripulação ficar, não, peraí, comandante, peraí, agora não, deixa, eu gostei, agora está tranquilo, eu vou ficar brincando aqui, eu vou controlar. Não tem jeito. Tem muita gente que quer que Jesus salve ele, a sua vida, a sua casa, a sua família, situações, mas não coloca ele para controlar, para conduzir, para dirigir a sua vida, suas decisões. Eu quero dizer, por isso que crer no Senhor Jesus. Se você crê no Senhor, Ele vai poder salvar você. Se você entregar o teu barco, o teu navio, para que Ele assuma o controle, você pode descansar, porque Ele vai conduzir você. Não interessa se vai ter tempestade, se vai ter, como que é aquilo que afundou o Titanic? Iceberg. Se fosse Jesus controlando o Titanic, não poderia ter iceberg, poderia ter, Jesus nunca afundaria um barco. O controle, e aqui eu queria falar, sabia a única coisa, vamos ver se eu marquei a palavra, cadê? Aqui, sabia que Jesus é o único infalível? Eu quero dizer, o que você está querendo dizer? Que nós podemos confiar a Ele tudo que somos, tudo que temos, nosso futuro, a nossa vida. Não interessa, por isso que uma pessoa que está passando por qualquer situação, uma pessoa que está querendo tirar sua vida, uma pessoa que perdeu tudo, que aparentemente acabou a vida para ela, ela pode entregar e confiar que Jesus pode salvá-la e mudar a sua história. Porque Jesus é o único que não tem falha. Ele não mente, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele pode nos conduzir em segurança. O teu dinheiro pode falhar, a tua saúde pode falhar, o teu conhecimento pode falhar, tudo nessa vida pode vir a falhar. Eu conheço, já vi várias pessoas que depositavam a sua vida, futuro. Eu estudei, que a gente precisa estudar, a gente precisa fazer tudo com excelência para glorificar o nome do Senhor. Mas eu não posso confiar nessas coisas, porque da noite para o dia, uma saúde pode ser perdida, a finança pode ser perdida, uma história pode ser mudada. Tudo na vida, nada é certo. A única coisa que é certo, infalível, é a palavra de Deus. Ele pode, nele você pode confiar, nele você pode entregar a sua vida. Por isso que nós como igreja, nós estamos perdendo tempo, porque muitas pessoas, muitas vidas, muitas famílias, muitas histórias podiam ser mudadas e transformadas por causa de uma palavra. Eu tenho um amigo, eu conheço alguém que pode mudar. Você pode, não se desespere, mas você tem, tem alguém que pode mudar a tua história, pode salvar a tua vida. Esse alguém se chama Jesus. Mas para que Ele faça isso, você precisa receber Ele como Senhor e Salvador. Amém? Por último, eles gritaram, eles responderam: crê no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. O melhor de tudo, meus queridos, é que a promessa, o impacto da entrega, da
da confiança nele não para apenas em nós. E daí eu fiquei assim, por que ele fala sobre família? Porque ele falou para esse carcereiro, o carcereiro não perguntou o que eu posso fazer para salvar a minha vida e a da minha casa. Você percebeu que ele não perguntou isso? É porque Jesus sabe que os maiores conflitos e o que nos leva a nos desesperar, na maioria das vezes, tem a ver com a nossa casa, com a nossa família. Você acha que aquele cara, para tentar se suicidar, era só por causa do trabalho? Ou aquele cara, tipo assim, já estava com alguns conflitos na casa pela resposta, crê no Senhor Jesus, será salvo você. Sabe o conflito que você está tendo na sua casa? Sabe esses problemas que talvez você, quando veio trabalhar, isso daqui foi um estupim para falar assim, tá vendo, agora que lascou tudo mesmo, agora não tem mais nada, porque minha casa já está assim. O que Jesus, o que a igreja precisa falar, e aqui nós temos visto testemunhos e mais testemunhos. A promessa de Jesus é que Ele quer salvar, Ele tem salvação para os desesperados, para os aqueles que não têm esperança. Melhorou. Ele tem solução para todos aqueles necessitados, para o perdido, mas não é só para essas pessoas, porque muitas vezes elas estão assim por conta da família. Muitas vezes a família já está também, mas por isso que Ele traz, confie nele, que Ele vai salvar você, mas não vai parar só em você. Ele vai alcançar você e a sua casa. Ele vai mudar a história, talvez inclusive daquilo que te levou a ficar sem esperança, a ficar desesperado, a ficar perdido. Confie nele, porque Ele tem libertação, salvação, cura, milagre, transformação. Você sabe por que eu tenho me alegrado? Eu tenho me alegrado muito mais. A coisa que mais me alegrou no mês da família, vocês não têm noção. As palavras são maravilhosas, mas vocês não têm noção de como eu fico feliz de ouvir os testemunhos. Eu queria para você ter, talvez você está nos visitando hoje, talvez você está nos ouvindo, mas talvez a câmera não vai pegar. Eu queria que algumas pessoas que começaram a vir sozinha aqui, ou que de alguma maneira foram o primeiro a vir para a igreja, a conhecer Jesus, a crer em Jesus, mas que depois dele crer em Jesus, ele experimentou isso que nós estamos falando. Jesus o salvou, o mudou, o transformou, mas alcançou a família. Eu queria que ficasse em pé hoje. Todos aqueles que de alguma maneira foi o primeiro a ir, a conhecer, a crer em Jesus, mas que depois que ele foi a família inteira. Por favor, sempre pode ser. Tem mais gente. Não tem mais gente que foi primeiro a ir. E foi, talvez, muitas pessoas. Pode sentar. Meu querido, é promessa de Deus. Crê. Daí, ai pastor, eu não levantei porque ainda falta algumas coisas. Não. Mas é promessa de Deus, creia. Talvez falta ainda algum. Mas eu ainda não, porque eu estou crendo. Eu pergunto, você já entregou o leme dele? Você crê nele, você confia nele, mas você já confiou a ele a condução da sua casa, da sua família, dos seus filhos, de todo mundo? Ou você confia, mas você fica tentando dirigir, você fica tentando falar? Não, eu confio, eu oro pelo meu marido, mas de vez em quando eu vou lá e fico assim, você não tem jeito mesmo, né? Eu estou orando por você, mas você não tem jeito, não. Isso daí não é confiar. Queria chamar o louvor aqui à frente. Eu quero retornar aqui, só repassar. Qual as palavras que precisam estar na ponta da língua e no nosso coração, no coração da igreja?
diante dos perdidos. Não se desespere, nem tudo está perdido, você não está só. Creia no Senhor Jesus, porque você será salvo. Ele pode mudar a tua história, mas Ele também, o quinto, Ele pode salvar e mudar a sua família. Meus queridos, tem dois apelos que eu queria fazer hoje. Primeiro, para a igreja. Eu me deparando com esse texto e o Espírito me trazendo isso, falta ainda muito para mim ser como Paulo. Eu acredito que nós ainda como igreja, a gente está muito satisfeito com aquilo que Ele está fazendo. A gente fica muito feliz e satisfeito com o terremoto, mas tem faltado a gente perceber que o terremoto é um dos sinais que Ele vai fazer e vai continuar fazendo, porque Paulo experimentou tantas outras coisas extraordinárias. Mas sabe por que ele experimentava? Porque ele sabia que o propósito daquilo era alcançar esses perdidos. Meu querido, tem coisa que, sinais, milagres, maravilhas, visitações que nós só vamos experimentar como igreja ou como ministério, se nós começarmos a ser essa igreja que entenda que nós somos uma igreja para fora dessas quatro paredes. Nós somos uma igreja que precisa impactar a nossa escola, que precisa impactar a nossa casa, a nossa família, os nossos amigos, essas pessoas necessitadas, as pessoas que você descobriu. E eu quero dizer, meus queridos, você quer saber o momento exato, o melhor momento para evangelizar alguém é a hora que ela está passando por dificuldades. E a pergunta que eu faço: será que o mundo está passando por dificuldade? Por problema? Quantas pessoas, quantas famílias, quantos amigos você sabe que está passando por conflitos? Eu quero dizer que é o momento de você chegar e começar a falar isso. Essas afirmações têm que estar na tua boca, no teu coração, para você começar. Sabe o que você vai ver? Sabe qual vai ser a consequência? Essa pessoa falando: o que eu devo fazer? Você vai falar tudo isso daí. A hora que você menos esperar, você vai estar na casa dele, orando por ele, pela casa, pela família dele, e vai estar mudando a história, vai estar sendo um instrumento de Deus. E enquanto você fizer isso, as tuas cadeias, as tuas prisões estarão sendo abertas pelo poder do nome de Jesus. As tuas lutas, porque o Senhor vai estar indo à frente, porque é para isso para isso que serve os sinais, maravilhas, prodígios, é para que os perdidos sejam salvos, e Ele quer nos usar para isso. Que você como igreja fale: eis-me aqui, Senhor, eu vou sair. A gente vai cantar essa música que fala: proclame o nome de Jesus pelas ruas. Aqui é uma delícia cantar, mas não tem sentido cantar essa música aqui se a gente não viver ela nas ruas, se a gente não viver ela na casa, se a gente não viver ela a hora que se deparar com esses carcereiros, com essas famílias, com os necessitados. É lá que a gente precisa declarar. Declare pelas ruas, declare nas casas, declare pelos quatro cantos o nome de Jesus, para que as pessoas realmente sejam salvas. Mas esse é o apelo para a igreja. Mas eu quero fazer mais um apelo. O apelo para a igreja, se você não precisa vir aqui, porque para mim teria que vir a igreja toda, começar de mim. Mas o apelo que eu quero fazer é para você que entrou aqui, talvez sentindo vontade de pegar a espada hoje e falar assim: eu estou cansado, eu tenho visto a visitação, tenho visto a igreja, tenho visto os testemunhos, mas parece que comigo é diferente, e eu não estou aguentando mais, estou me sentindo sozinho, estou me sentindo cansado, estou me sentindo desesperançado, desesperado, independente de qualquer situação que talvez tenha gerado isso, está gerando. Hoje eu quero como igreja,
assim como Paulo orou por aquele carcereiro e pela casa dele. Eu quero orar por você. Enquanto eles vão cantar essa música, se você hoje se encontra abatido, desesperançado, se você se encontra até desesperado por algo, eu quero convidar você a vir aqui à frente, porque nós vamos estar cantando e declarando o nome de Jesus, mas depois eu quero orar com você também, em nome de Jesus.